quase 300 milhões por Wesley. Flamengo pega o Zenit no pulo e Gerson fica impedido. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é um grande dia, torcedor do Flamengo. É um grande dia por tudo que cerca o Flamengo hoje. Hoje é um dia histórico, é um dia para entrar, sem dúvida nenhuma, para a história do clube de regatas do Flamengo. E por que eu estou falando isso? É evidente. Hoje é o dia, quem sabe, do maior Aeroflá de todos os tempos, tá? O Flamengo embarca hoje para os Estados Unidos da América às 11 horas da noite, tá? Boa parte da imprensa já se encontra aqui, eu já me encontro aqui há 2, 3 dias mais ou menos, nos Estados Unidos para fazer essa cobertura para você. E, cara, é uma mobilização descomunal que a torcida do Flamengo está fazendo para esse jogo que vai acontecer. Para esse jogo não, né? Para esse campeonato do mundo que vai acontecer aqui nos Estados Unidos. E a estreia do Flamengo é só na segunda-feira, né? Estamos aqui na quarta-feira, dia 11 ainda. O Flamengo vai fazer uma série de treinamentos, inclusive no dia que chegar na parte da tarde o Flamengo vai treinar. No caso, na quinta-feira, viaja hoje às 11 horas da noite, chega, né? Viaja pela madrugada, chega ali por volta das 7 horas, né? 7h45 da manhã. Daqui a pouco eu já estou pegando minhas malas aqui, porque eu estou em Nova Jersey. Vou para outro lugar de Nova Jersey, entretanto, Atlantic City, tá? City, que fica mais ou menos a 2 horas daqui, onde eu estou localizado, que é Bayona, né? Que é perto de Newark, né? Do lado de Newark. E eu vou pegar minhas coisas, vou partir para lá para fazer a chegada do Flamengo. No caso, só amanhã, 7h45. Sair às 11 horas da noite de hoje e chega às 7h45 de amanhã, horário de Nova York, de Nova Jersey, no caso, de Atlantic City, que tem um fuso horário de 1 a menos em relação ao fuso horário brasileiro, o fuso horário de Brasília, né? Até porque o Brasil é um país continental, tem fusos horários, né, dentro do próprio país, então tem que informar. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, a expectativa hoje é de casa cheia. O nome do Aeroflá é Aeroflá pelo Mundo de novo, tá? A partir das 6h30 da tarde, a torcida do Flamengo vai se concentrar no terminal de cargas do Galeão, que é aonde o Flamengo vai embarcar, né? Quando é para grandes expectativas, grandes saídas do Flamengo, geralmente isso acontece. Ainda mais que vai ser de noite, sinalizadores, vai ser uma festa assim maravilhosa da torcida do Flamengo, vai ser realmente bem legal de acompanhar. E eu, Flazoeiro TV, BTB, Litoral News, Mauro Santana, todo mundo vai estar transmitindo simultaneamente, tá? Essa partida do Flamengo. Então peço para que você, lógico, né, não. Inclusive, falando de Mundial de Clubes, a FIFA publicou nas redes sociais, né, lógico, em alusão ao Mundial de Clubes, todos os sul-americanos campeões mundiais. E aí você vê a lista extensa de sul-americanos campeões mundiais. O primeiro deles, o Peñarol, em 1961. Depois você tem o Santos 62, 63. Depois você tem o Peñarol 66. Racing, Estudiantes, Nacional, Independiente da Argentina, Boca, Olímpia, Nacional, Flamengo, Peñarol, Grêmio, Independiente, River Plate, Nacional, São Paulo, Vélez, Boca, Corinthians, Boca, São Paulo, Inter e Corinthians. Vocês viram que em nenhum momento eu citei o Palmeiras e não se trata aqui, veja bem, de uma provocação ao Palmeiras. A própria FIFA soltou, através do seu site, todos os campeões sul-americanos da história do Campeonato Mundial de Clubes e em nenhum deles está a presença do Palmeiras. Inclusive o primeiro está aqui, ó, 61. O Palmeiras reivindica 51, por isso que eu falo que é pinga. Não existia nem o Campeonato Mundial, nem a Libertadores, né, existia na oportunidade. Então realmente é pinga mesmo e tem que ficar por isso mesmo, não tem que ficar bolado, porque tem a chancela da entidade máxima do futebol, digamos assim, que é a FIFA. Vamos lá. Em pesquisa realizada pelo site Score 90, o Flamengo possui 67% de chances de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A estreia do rubro-negro será na segunda-feira, dia 16, contra o Esperance Tunis, às 10 horas da noite, horário de Brasília, às 9 horas da noite,
ou 8, tá? Dependendo do fuso horário da Filadélfia. Mas o horário de Brasília é às 10 horas da noite. É tarde mesmo, tá? Tem função dessa situação do fuso horário. O Chelsea tem uma chance de avançar de 83%. O Flamengo, 67%. O Los Angeles FC, 40%. E os Perrans Tunis, 10%. Tá? Essa é a chance do time tunisiano. Mas, gente, sempre lembrando, é uma projeção. Não pode pegar esses números. E o Flamengo pode avançar até em primeiro. O jogo virou. Agora quem vai estar abaixo fisicamente são os clubes europeus. A temporada lá acabou. Estamos saindo de uma data FIFA, mais desgaste ainda, sobretudo para os jogadores do futebol europeu, porque a maioria desses clubes que estão envolvidos com o Mundial, o time inteiro é convocado. O Flamengo foi convocado? Foi. Mas não é o time todo. Boa parte dele está treinando, está descansando, está se recuperando, como é o caso do Plata, do De La Cruz. O Plata, o Flamengo teve que fazer uma força, acabou viajando, depois voltou. Então, a coisa mudou de figura. Tá? Lógico, é o que eu sempre digo, é quase impossível ganhar. Mas tem que acreditar até o final. Pelo menos eu penso dessa maneira. Falando sobre a data FIFA, né, fazendo o balanço dos jogadores do Flamengo, gol do Vini. Categoria de base do Flamengo, o Ancelotti gosta dele. Fez de base do gol do Vini. Que salvou os 3 pontos da seleção brasileira, porque estava quase rumando para um novo empate. Por mais que o Brasil vá se classificar, não é bom crise nesse momento para a seleção brasileira. Foi o garoto meio de ninho lá, decidiu no caso. O Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, se a gente for pegar, ele foi para o 8º jogo num período de 30 dias. No dia 10 de maio até ontem, dia 10 de junho, um mês, 30 dias, o lateral esquerdo do Flamengo jogou contra o Bahia no Maracanã, contra a LDU no Maracanã, contra o Botafogo no Maracanã, contra o Palmeiras fora de casa em São Paulo, no gramado sintético, contra o Deportivo Táchira no Maracanã, um jogo desgastante, fisicamente, emocionalmente falando, contra o Fortaleza no Maracanã, que o Flamengo meteu 5-0, contra o Equador, lá em Guayaquil, viagem longa, e contra o Paraguai em São Paulo. Então, no período de 8 dias, o cara simplesmente fez 8 jogos na idade que ele tá e no mais alto nível. Ele parece muito ser um jogador discreto. Ele é discreto de fato, mas ele faz muita diferença no time do Flamengo e na seleção brasileira. Não à toa, o lateral esquerdo titular da seleção brasileira, e na minha opinião vai ser o titular na Copa do Mundo, que o Brasil vai ter pela frente diante aí de nós no ano que vem aqui nos Estados Unidos. Inclusive estou vendo já de, quem sabe, cobrir aí a Copa do Mundo. Lógico, continuar com os vídeos sobre o Flamengo, mas estar aqui, né, para apoiar os bastidores. Em todos os duelos ele foi titular e só foi substituído nos minutos finais contra o Fortaleza. Ontem, no jogo da seleção, novamente ele foi titular. E, cara, a gente pega o balanço dos jogadores do Flamengo na data FIFA, né, de ontem, pelo menos nos jogos de ontem, o Alexandre jogou 74 minutos. Que certamente o departamento médico do Flamengo, CBF, tá desgastado, tá isso, não, vai jogar, mas, pô, tá resolvido o jogo, tá encaminhado, saiu com 74 minutos. Até para não, né, machucar o jogador. O Gerson jogou 11 minutos, mas ele começou como titular do outro jogo. O Danilo jogou 1 minuto. O De Arrascaeta jogou 87 minutos, meteu um golaço. O De Arrascaeta, para mim, ele vive o auge da carreira dele. Não é só o que ele vem jogando. Para mim, desde 2019, o De Arrascaeta não jogava assim, e acho até que ele tá jogando mais do que ele jogou no ano de 2019. Um absurdo, golaço que ele fez ontem, e a fase artilheira que o De Arrascaeta tá tendo, e muito em função também do Felipe Luiz, que tá botando ele numa posição ali que favorece demais para ele em relação a marcar gols, em relação a fazer gols. E ele vai lá e faz os gols como ele fez ontem, né? E bom que não... Vou falar do Varela. Jogou 4 minutos. O Léo Ortiz e o Wesley são os dois que não entraram em campo nessa rodada. Ainda bem. E o melhor de tudo ninguém machucado. Foram para suas respectivas seleções, brasileira, uruguaia. Alexandre, Gerson, Danilo, Arrascaeta, Varela, Léo Ortiz e Wesley. 7 jogadores convocados, é um número significativo. E nenhum
absolutamente nenhum deles tá cortado por lesão. Todo mundo bem, todo mundo show, desgaste baixo. Por mais que o Alexandre tenha jogado essa sequência de jogos, inclusive com o término da participação do Flamengo, dos jogadores do Flamengo na data FIFA, melhor dizendo, a tendência é que o Flamengo hoje divulgue a lista dos 35 jogadores que irão para a viagem nos Estados Unidos. Tá? Lógico, vai definir hoje, né? Cedo aí já deve pintar, né? A situação aí dos atletas, né? Que no caso deve até alguns jogadores da base encorpar ali, né? Para dar uma mesclada nesse elenco do Flamengo que vai vir para cá, para o Mundial de Clubes da FIFA. Jogador do Chelsea que citou o Flamengo e discutiu com o Léo Ortiz é expulso por sola na cabeça de rival. Pois é, o Enzo Fernandes, rapaz, deu uma solada na cabeça do jogador da Colômbia, né? E acabou sendo expulso de campo. Aquele que falou tontito pro Léo Ortiz, né? Recentemente elogiou o Flamengo numa entrevista para a FIFA aí, dizendo que o Flamengo é um grande clube. Muitas pessoas me perguntando, Pedrão, por ser uma competição FIFA, será que ele pode ficar de fora do jogo ali contra o Flamengo, pegar um gancho, sei lá? Não. Por mais que seja uma competição FIFA, é seleção e é clube. Então, ele tá normal pro Chelsea. E mesmo que pegasse, ia pegar um jogo, suspensão automática contra o LAFC, que é o primeiro jogo do Chelsea, enfrentaria o Flamengo normal. Não tem nenhuma restrição em relação a essa situação, e que venha mesmo completo, porque é assim que tem que ser. Aliás, atualizando, o Flamengo treina hoje na parte da tarde, às 5 horas da tarde. Vai ter esse período de folga, de tranquilidade, até para ter incorporação ali com calma, sem pressa dos jogadores que estão nas seleções. Tendo a incorporação desses jogadores, treinando, o Flamengo vai, depois do treino, já direto para o aeroporto do Rio de Janeiro, Internacional, o Galeão, às 8h30. Às 8h30 está marcado o ingresso no ônibus para o Galeão. O voo é às 11 horas da noite, como eu passei e atualizei vocês. E aí, a situação que eu falei do De Arrascaeta é o seguinte: 2019, 19 gols em 59 partidas. 2022, o Flamengo foi bem, ganhou 2 Copas, Copa do Brasil e a Libertadores. Porra, temporada excelente. 17 gols em 64 partidas. Se você pega 2025, o cara tem simplesmente 13 gols em 29 partidas. Então a tendência é que a gente se encaminhe para a melhor temporada da história do De Arrascaeta na carreira dele e logo, por conseguinte, vestindo a camisa do Flamengo. Isso ele com seus 30 anos de idade, né? Você vê como o Flamengo ele acertou a mão nessa questão física, né? Que ele demandava muito, vivia se machucando. Não, vamos dar uma parada, vamos fazer o trabalho X, Y, Z. E tá aí agora, né? Rendendo os respectivos frutos para todos nós rubro-negros, beleza? Pessoal, Thomas Partey, meio campista da equipe do Arsenal, recebeu um presente de Jorginho. O volante do Arsenal recebeu o manto sagrado com o nome de Jorginho. O presente foi entregue pelo empresário do jogador, João Santos, galera. Olha aí que loucura. Ele aí com a camisa do Jorginho, né? Que vai viajar, tá, gente? Eu tô vendo muito... porque vai viajar, Pedrão chegou... Não, vai viajar normal. Jorginho vai viajar normal e vamos fazer a chegada, a saída e a chegada do Jorginho. Tem tudo para ser épica. Ser épico, esse Aeroflá do Flamengo hoje. E é muito importante. Ah, mas não ganhou como em 2019, não ganhou. Meu amigo, não interessa. É importante. Vai lá, dá seu apoio, dá seu carinho. Pessoal, segundo o ciclista rubro-negro, ele pode ser chamado agora de Ângelo Repórter. Alô, ciclista. Beijo aí, um abraço pra você, meu querido. O Manchester City está perto de fazer uma oferta oficial de 35 milhões de euros, que dá mais ou menos 223 milhões de reais para contratar o lateral direito Wesley do Flamengo. A diretoria rubro-negra está pedindo 45 milhões de euros, cerca de 286 milhões de reais, quase 300 milhões de reais, e pretende negociar o jogador apenas após o Mundial de Clubes. Tá? Inclusive, há informação que o Flamengo já está no mercado para trazer esse lateral direito substituto do Wesley.
né? Hoje nós temos o Varela, que está muito bem consolidado, já numa idade avançada, vai ficar no Flamengo ainda por um bom tempo. A renovação de contrato com o Varela está muito bem encaminhada, só não transcorreu mais em razão do empresário do jogador, né, que está com uma situação de saúde. Mas deve se resolver rapidamente isso. E aí, meus amigos, ó, o VSR não. Lembra que a gente comentou, saiu até no GE a informação, que o Gerson, por ele ter renovado o contrato com o Flamengo, ele tem uma situação de direito de imagem com o Flamengo de mais ou menos 50 milhões de reais. Em razão disso, se ele saísse do Flamengo agora, ele teria que dar esse dinheiro para o Flamengo, não tecnicamente, mas em tese, devolver esse dinheiro para o Flamengo. Pois é, o staff do jogador, eles querem para o Zenit, isso aí tá bem claro, mas o staff, o Mauro Santana deu essa informação, inclusive, tá? O Bruno Lemos, do canal Mauro Santana, deu essa informação, que já até comunicou pessoas na CBF, mas tem uma parada travando aí, que é o quê? Justamente esse pagamento. O Zenit pretende, por mais que eu não veja ações concretas até o momento, fazer esse esforço para pagar à vista os 25 milhões de euros, mas não quer exceder e pagar os 50, porque, ao que tudo indica, tem gente da equipe do Gerson tentando convencer o Zenit. Pô, paga aí que a gente vai... Os caras, não, olha só, a multa é tanto. Isso aí vocês, ó, se resolve com o Flamengo. E o Flamengo tá irredutível. Então esse pode ser um dos fatores importantes para travar a saída do Gerson. Eu também não liberaria fácil. Nem abriria a mão. Mas até que ponto isso aí não pode gerar um desconforto no Flamengo? O VSR, ele falou uma situação no programa lá da TNT Esporte, que ele falou, se o Gerson aceitar a proposta, nem deveria jogar o Mundial pelo Flamengo. Eu concordo com ele. Muito. Quero saber de você. Deixa nos comentários, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras. Meu parceiro, minha parceira, você tem noção do que significa quase 300 milhões de reais pelo Wesley? Você tem noção? Mano, isso é grana de venda de jogador pronto na Europa, não de lateral direito que tá começando a se firmar agora no profissional. Isso aí é tipo quando você vai vender um carro usado e te pagam o valor de um lançamento 0 km cheio de tecnologia. É inacreditável. E isso mostra uma coisa, rubro-negro. O Flamengo não é só um clube vitorioso. É um clube que fabrica ouro em forma de jogador. O Wesley pode até não ser unanimidade entre a torcida, mas se um time tá disposto a pagar isso por ele, meu irmão, é porque o moleque tem bala na agulha. E não é qualquer bala, é bala de prata. Agora você quer saber o que eu acho de verdade? Tem que vender. Olha o que a gente pode fazer com essa grana. Reforçar elenco, segurar craque, investir em estrutura, trazer jogador pronto pra resolver, manter folha em dia e ainda ter fôlego pra disputar título atrás de título. Isso é mentalidade de time grande. Time que sabe vender na hora certa. E olha a visão. Não é vender porque precisa. É vender porque é estratégico. É vender no alto, antes da curva cair. Clube europeu faz isso o tempo inteiro. E a gente tá começando a jogar o jogo dos grandes do mundo. E isso é o que mais me anima. Mas segura, porque a novela do dia não acaba aí. Gerson fica. É isso mesmo, no Coringa tá garantido. E isso, irmão, é outro golaço de bastidor. Porque, sinceramente, o Gerson é o tipo de jogador que não se compra fácil no mercado. Multifuncional, raçudo, identificado, líder de vestiário. Deixa ele jogar mais livre, com liberdade pra infiltrar e criar, e ele voa. Se fosse o contrário, vendesse Gerson e segurasse Wesley, a torcida ia chiar. Agora segura os dois. Ou melhor, vende um por uma bolada e mantém outro que é pilar. Isso não é acaso, é planejamento. E o mais doido é que tudo isso tá rolando na véspera de uma das maiores viagens da história do Mengão. O Aeroflá tá decolando. Cara, é como se fosse a versão rubro-negra do "O mundo vai parar pra nos assistir". Flamengo indo pros Estados Unidos disputar o Mundial com mobilização, torcida lotando o Galeão, imprensa inteira embarcando, festa com sinalizador, canto, bandeira. É a cara do Flamengo. É aquele sentimento de ninguém segura a gente tomando conta do ar. Eu tô em êxtase. Tô tremendo mais do que gelatina em caminhão de mudança. E se tem uma coisa que me arrepia até o último fio de cabelo, é ver esse clube se movimentando como uma potência global. Ah, e se você viu a postagem da FIFA e não viu o nome do Palmeiras, não é erro de digitação, não. É história. Mesmo. Flamengo tá lá. 2 vezes. Com estrela no peito e moral no continente. Palmeiras? Não. E não é recalque. É fato. A própria FIFA deixou isso claro. O Mundial é pra quem ganhou o que importa. E o Flamengo tá entre eles. Sempre esteve. Sempre vai estar. E agora, com chance real de escrever mais um capítulo épico. Então, meu irmão, minha irmã, segura essa emoção porque a semana promete ser histórica.
Quase 300 milhões por um moleque que ainda tá se firmando. Gerson mantido. Time embarcando rumo a outro Mundial. Festa da nação em cada aeroporto. Flamengo grande dentro e fora de campo. E eu tô aqui só pra te dizer. Aproveita. Vive isso. Porque ser flamenguista é presenciar milagre em dia útil. E aí, torcedor? Você venderia o Wesley por quase 300 milhões ou segurava ele por mais tempo? Deixa nos comentários. Vamos debater porque a nação tem voz.